Pronto? Ok. Pronto? Tá? Então hoje é a 31ª aula. Hoje é dia 13 de setembro. Hoje é um dia importante para vocês perceberem o quanto a justiça brasileira é tendenciosa e o quanto a população não tem força, né? E eu queria até saber o mapa que eu faço do Brasil para mostrar o grau da Lua, se alguém estiver aqui. Brasil, não o grau do 7 de setembro, 7 de setembro é 6 graus, né? O mapa da Imperatriz Leopoldina, a Lua, que é o povo, está a 22 graus e 43. Então o Netuno nem tocou ainda nessa região e é justo numa região vinculada ao Rio de Janeiro, lá na frente, né? Então a gente vai ter algumas datas esse ano, início do ano de 2019, bem punks em relação a que a população vai dançar. Alguma coisa vai acontecer, algum atentado, alguma coisinha, atentado ou acidente, novamente, e provavelmente vinculado ao Rio. Acho que eu comentei isso aula passada, não sei. Mas é assim, meu objetivo não é falar. Vocês viram um vídeo que eu postei de dia 15 de janeiro desse ano. Isso. E vocês estão bem aqui? Tá bem aqui? Tá. Vera, depois só para aula, que é o meu jeitinho, gosto de olhar sempre o rosto, tá? Para ver, às vezes eu falo alguma coisa para vocês ouvirem, tá? No dia 15 de janeiro desse ano, 2018, eu dei uma palestrinha no Rio de Janeiro. Eu fui convidado e com 3 colegas amigos. E não sei se vocês assistiram à palestra, mas eu postei algumas cenas editadas rapidinho, só para mostrar que foi falado a data de 6 de setembro e o principal, independente da data, que vão tentar matar pessoas e que isso é uma realidade nacional. Ele está recebendo a influência de Netuno, é um ataque muito violento, mas ele ainda não aconteceu, ou seja, não queremos e a gente acaba de alguma forma. O mapa do Brasil não teve nenhuma morte sem querer, ou morte de doença. Até agora não teve nenhuma. Ou é na estrada que alguém ataca, ou no avião. Depois ele volta e ele para de andar para trás dia 6 de setembro. Novamente, a possibilidade de tirarem à força alguém que já vai estar como pré-candidato. Então, por mais pesado que seja falar isso, espero que ninguém vá no hospital, ninguém faça alguma bobeira, né? Porque isso não acontece. Mas eu coloquei a possibilidade de ser uma repetição do Tancredo. E na edição eu cortei a palavra Tancredo a pedido da Hannah, que ela fala, não coloca Tancredo, o pessoal vai achar isso, aquilo. E como minha função não é ficar falando de previsão, não tenho mínima vontade de falar de previsão, por mais que eu fique constantemente vendo, nem no curso, nem em palestra, só que de vez em quando a gente solta algumas coisinhas, né? Então, eu queria que vocês soubessem que tudo que eu falo é cálculo. Então, vocês precisam saber o caminho dos cálculos. O número 1, pode falar, Vera? Quando você fala essa repetição do Tancredo... Não dá para ouvir, você vai ter que falar mais alto ou sentar perto, por favor. Quando você fala Tancredo Neves, você fala do Sol oposição Netuno? Não, eu falo do Tancredo Neves no sentido dele ser eleito e não pegar a coisa. Então, e a gente fala também, que eu não gravei, não coloquei na edição, do vice. Não só eu, como Carlos Holanda, como o Sérgio Pupi e a Márcia Matos, a gente coloca do vice. 2 dias antes, a gente se reuniu no Bar Lagoa
e ficou papeando. Eu passei tudo que eu sabia de eclipse para o Sérgio, para ele ter base de como eu pensava, de como eu via as coisas, e ele levou isso para a palestra dele. E sobrou para mim falar do Brasil. Eu nem tinha preparado, eu ia falar de eclipse, eu nem preparei o mapa do Brasil, eu acabei soltando. Mas o que eu falei não é vinculado a graus de Sol com Netuno. É a soma de aspectos. E é esse que é o detalhe que a gente vai falar hoje. Eu pensei em fazer uma aula diferente hoje. A gente tem 3 opções de aula, né? Ou eu sigo falando, ou eu dou uma aula que eu pedi para o Henrique colocar aqui atrás alguns tópicos que eu escrevi hoje em 2 sessões, né? Enquanto eu atendi, eu ia colocando... Porque assim, tudo que a pessoa fala em clínica, você pode traduzir para o astrologês. Então eu posso falar sobre isso, eu posso falar sobre técnicas de astrologia, como foi conversado, tipo, a Ana perguntou se o mapa da cá, a Vênus não é Libra e a Vênus é Touro, aquele que é de Ferrons, essas coisinhas, né? Então, ou a gente pode também falar um pouco do Brasil e tudo mais. Só que do Brasil, o objetivo não é falar quem vai ganhar, porque o brasileiro é um imediatista. Minha mente pensa outra coisa, mas eu falo mais bonito, é imediatista. Então agora está todo mundo falando quem vai ganhar. Se o Lula tivesse, ou se ele voltar ao páreo, alguma coisa assim, que é possível, tudo, a partir de hoje, e vou explicar tecnicamente por quê, né? Vocês vão ver Marte, Lilith num grau, atacando, ativando eclipse e tudo mais, que inclui o mapa do Brasil, que inclui o Marte na 9. Interromper, só mais uma pergunta, só para voltar nesse ponto. Você falou, né, justiça brasileira tendenciosa, com 22 e 43 graus do mapa da Leopoldina. O que está em 23 graus? Então deixa eu acabar de falar. Ah, tá, desculpa. Vera, senta aqui e pertence à aula, assim, aí deixa eu falar. É melhor para vocês, tá? É assim, eu tenho 3 opções, mas algumas coisas eu vou colocar. Então a primeira coisa, hoje, já combinado, entra um presidente do Supremo Tribunal Federal, não é isso que é o nome, né? O STF, entra uma pessoa colocada pelo Lula, pela Dilma, e, ao mesmo tempo, toda essa parte que falam dos votos, como falar, essa coisa de urna, eletrônica, que deu, que não deu, não sei o quê, foi o próprio Toffoli que falou, acabou, chega, não sei o quê, nem deixou investigar, não há um compliance, sabe o que é compliance? Que é o, não? Compliance é uma das coisas mais importantes do mundo para evitar corrupção, ou você comprar uma empresa e a empresa ir à falência porque não foi visto algum detalhe. Então, existem cursos hoje no mundo e a obrigação das empresas terem grupos de compliances para mostrar o resultado da compliance para outros grupos jurídicos que vão estudar o compliance. O que é isso? É verificar todas as possibilidades, todos os óbices que podem ter corrupção, que podem ter uma falha de administração, uma falha principalmente na parte financeira de uma empresa. A empresa fala que fatura ou tem um lucro tal e de repente não tem esse lucro. De repente é inflado. De repente o presidente está com o nome sujo. De repente a empresa está devedora no mercado há 10 anos, só que ela não posiciona isso e é um nome fantasia. Então o que acontece? Há um estudo de compliance, é como se fosse um documento de investigação para ver se está tudo bem. E o governo não permitiu fazer nele mesmo. Então, eu tenho uma posição, se alguém me perguntar, eu tenho uma posição crítica a quem mente, enrola, e não é nenhum partido. Eu atualmente, ao Temer, eu tenho a mesma coisa. E eu vou colocar a posição do Marte, o andar do Marte agora, e o andar do Netuno, para vocês entenderem que eu estou falando tanto Dilma, Lula, quanto Temer, eu nem sei quem é o atual dele lá, o vice dele, né?
E ao mesmo tempo, sou contra o retorno desses governos e acho que foi um golpe que aconteceu. Ou seja, não pertenço a nenhum grupo político, mas eu tenho uma posição clara, porque eu tenho uma linha que eu quero passar para vocês, que ela é muito parecida com a astrologia. Ela é independente de partidos. Independe. Eu nem sei em quem eu vou votar ainda, para vocês terem uma ideia. Eu tenho alguns que pode ser que sim ou não. A questão não é uma bandeira política. E como Netuno está passando oposto ao Brasil de uma forma óbvia e vai ficar mais forte, hoje é dia 13, vai ficar mais forte na semana que vem, exatamente na semana que vem, né? Dia 20, 21, vai ficar muito forte, porque o Netuno vai estar exatamente oposto ou ao Sol do dia 7 de setembro ou ao Mercúrio do dia 2 de setembro. Tanto do mapa da Leopoldina quanto o mapa do Brasil do Dom Pedro. Então o compliance é uma forma de você ter uma qualidade de certificação que você pode comprar uma multinacional, que você pode investir nos papéis do tesouro de um país. E quantas empresas ou quantos países deram calote? Quantas vezes a Argentina deu calote? E uma só ela assumiu no FMI. Então, para isso, o mundo ele fala assim, olha, existe uma técnica que é uma investigação feita por ambas as partes, né, para que crie um documento que você comprove, e essas pessoas são responsáveis, para provar que está tudo bem. O Toffoli, que entrou hoje, que assumiu hoje, inclusive um cliente meu foi lá assistir, ele é colega de faculdade, foi assistir a nomeação do Toffoli. Ele já acabou de tirar agora o poder do Moro contra o Manteiga. Ao mesmo tempo, imagina, se alguém entra com uma ação, imagina que eu deixo na internet, eu sempre deixo uns dias, imagina que alguém entra com uma ação pesada contra a minha pessoa. Eu não tenho dinheiro para pagar um advogado. E o cara que enfiou a faca no Bolsonaro tem quatro que não fala quem é. Mas é assim, e é isso que eu quis falar em janeiro de 2018, dia 15 de janeiro, que eu falei, não há mortes. Eu vou colocar, talvez se eu for editar, eu coloco aquele trecho. Não há mortes no Brasil. Então, eu falei carro, avião, avião, avião. O que significa isso? Ulisses Guimarães, helicóptero. Juscelino de carro, que eu passo toda vez que eu vou para as minhas terras, eu passo lá, cumprimento. É um lugar que é o lugar da paz. Você vê o carro, não tem nem curva. Impossível, né? Não tem curva. Nem quando a Dutra era a Dutra antiga, que cheia de buracos. Quando a filha manda olhar o corpo do pai, ela morre de repente. É um estilo Rússia aqui, né? Oculto, porque a gente tem no Brasil Urano e Netuno em conjunção. Então a gente tem Urano, que é um sistema mais capitalista, e Netuno mais socialista. E agora a gente está com Saturno em cima deles. Então é importante a gente ter essa visão do Brasil, porque a gente está vivendo isso. Mas não chegou a hora do povo se transformar. Quando vai ser essa hora? Aí a gente vai usar o ponto médio, porque existe uma conjunção de leve, Lua com Plutão, Lua 22,43 e Plutão a 0 graus e 19, retrógrado, né? Em Áries. A gente vai fazer o ponto médio, eu posso até fazer aqui um segundo. Aqui, ó. E nesse ponto médio, quando for ativado... eu teria que ativar aqui o ponto médio. Eu tenho ponto médio escolhidos, não esse específico de Plutão com Lua. Mas é só alguém fazer a conta, 22 dá 8 graus, 8 graus dá 4, é quando tiver 26, entre 25 a 27 graus. Né? E aí o povo talvez acorde. Não vai ser nesse mandato, nem nessa eleição, ou seja, não vai acontecer nada que o povo possa se unir e modificar o sistema. Não há quantum energético para isso. E então os sistemas continuam iguais. Pode falar. Mas
Você falou que Saturno está em cima de Netuno Sim, e Urano. é. Saturno não é o certinho, o cumpridor das leis, ele não é forte? Então, aí é o seguinte, são várias coisas acontecendo. Saturno, quando está com Netuno, o Saturno e Netuno, ele ativa um sistema, isso eu falei aula passada, retrasada, o sistema socialista. O Saturno ativa isso? O Saturno e Netuno, os dois, né? E como está passando em conjunção, começa um ciclo novo. E o Saturno com Urano também começa um ciclo novo, porque um está a 2 graus, outro está a 3 graus. O Brasil tem essa configuração, né? Quando ativa, a gente ativa tanto um sistema como o outro. E o Brasil anda pelos dois sistemas. É muito difícil você identificar um partido, por mais que ele fale, eu sou de esquerda, ele vira de direita. E tanto é que, se vocês forem ver, o Lula deu muito apoio pelo BNDES a bancos. E isso é muito importante saber, porque o discurso socialista não bate com a realidade. E o Fernando Henrique também falou, vou por outro caminho, também foi para o lado, o outro lado. Ou seja, cada um vai andando por lados, né? O atual presidente, o Temer, que é um cara com uma bancada por trás muito forte, que mobiliza o Congresso, que é a bancada ruralista, as primeiras coisas ocultas que ele ia fazendo, conseguiram cortar, que era dar a Amazônia de presente. Então, assim, essas confusões, elas vão continuar no mapa do Brasil. Como eu falei, para o povo se juntar, em 2013, eu dei uma entrevista dia 5 de março de 2013, que foi ao ar dia 20 de março, no Ano Novo Astrológico, quando o Sol entrou a 0 graus. E eu coloquei a falar, esse ano vai começar uma mobilização de indignação. Mas foi só isso que aconteceu em seguida. Vocês devem ter essa matéria, senão eu coloco no nosso grupo novo, né? Eu vou pedir até para ver explicar do grupo novo. E eu coloquei isso aqui de indignação, mas em nenhum momento a gente não conseguiu fazer nada. Então eu fui às ruas falando Aécio, depois me arrependi e parei para pensar. Eu falei, não tem um sistema certo, não existe bandido e ladrão. Existe tipo o palhaço que falou, vou embora que é muita corrupção, e está fazendo propaganda, não sei com quanto dinheiro, para se reeleger. Então a questão do Brasil não é presidência, mas é principalmente o Congresso Nacional e senadores. É o assunto mais difícil, e o mapa do Brasil não está bom para essa eleição. Não está bom, ou seja, existe uma ilusão, que é o que acabou de perguntar, existe uma ilusão vinculada ao Saturno, circulando em cima do Urano e Netuno, como se houvesse uma ordem no galinheiro, tanto por um sistema quanto com outro. Não vai ter ordem nenhuma. E nesse sistema, as pessoas estão com o quê? Com Netuno oposto ao Sol do Brasil, no dia 7 de setembro, ou Netuno está oposto ao Mercúrio, que é o que eu acho que está mais óbvio. Porque quando passou pelo Sol, a Dilma saiu. E agora está com Mercúrio. Você não sabe o que é. E por que eu comecei a aula com isso? Porque vocês vão ver as notícias amanhã, ou hoje, quando acabar a aula, vocês assistem o jornal não sei o quê, da noite, de qualquer emissora, e vão ver o homem que está resolvendo com justiça o tempo inteiro, reconhecido no mundo inteiro, buscando uma linha mestra de justiça, tirou com manteiga, que era o cara que queria tirar o Henrique Meirelles o tempo inteiro do poder. E conseguiu, mas depois foi pego pelas falcatruas que estava fazendo com dinheiro público. Então, e o Palocci, que era o outro, ele voltou a falar que fazia parte de negociações com Lula. Então, assim, com tudo isso, esse Netuno com Mercúrio vai fazer com que fique obtuso. Então, na outra parte, quando eu quero passar para essa aula aqui, eu quero falar de coisas, a princípio, mais astrológicas, né? Mas é a mesma coisa. Quando Mercúrio e Netuno estão aqui, né? Em aspecto,
há uma confusão, principalmente aspectos ptolomaicos difíceis, como quadratura, quincúncio, oposição ou uma conjunção. Né? A gente está em uma oposição. E essa oposição acaba no final de janeiro, início de fevereiro. Aí as eleições já foram. Eu posso falar que até dia 5... não, a eleição já foi. E o que eu quis colocar dia 15 de janeiro do ano passado, na palestra, que eu até postei no meu YouTube, né? Tanto eu postei como a Companhia dos Astros também postou. O vídeo é igual, né? A única coisa que eu aproximei e dei nome para as pessoas. Quando ele falava, estamos um time legal, não sei o que, eu coloquei o nome das pessoas para enaltecer a fala de cada um. E dei um zoomzinho. Mas assim, depois da eleição, ainda tem história difícil. E como a gente está em curso, vocês vão ver o que eu estou falando. Mas eu não falo o que eu acho, eu falo números. Então a gente tem que treinar o número. Números astrológicos, quando determinado planeta e outro planeta estão em conjunção, estão em aspecto, estão em órbita se aproximando, estão em órbita, junta, super junta, né? Que a gente chama de casime, né? Quando tá junto, né? Então, tipo, o planeta tá junto com o Sol aqui, mas de grau exato, é casime. Então, assim, e depois quando ele passa. Então, existe a órbita aproximativa e a órbita, sei lá o nome, afastativa, né? Que está indo adieu, né? Adieu, e vai indo. Quando... Como? Separativa. Aproximativa e separativa, né? Afastativa é porque... criamos um novo nome. Então, assim, os segredos do trânsito é isso. Então, a dica para você estudar, imagina que eu venho a falecer hoje, né? Morri, pá. Aí, e agora, o que eu faço? Estudem trânsito. Estudem trânsito e vejam se o planeta em trânsito está em aspecto com tal planeta. Sim, está em trígono. E quantos graus? Está quase 5 graus. Aproximativo? Sim. Então ele está iniciando o processo. E agora? Nossa, ele está em cima. Agora ele está voltando. E agora ele vai. Quantas vezes? Aí você olha no programa, ou no SolarFire, ou no Pegasus, ou no Vega, ou no não sei o quê, no Zod, que é o que eu comecei a usar o Zod, né? Quando eu saí da mão, fui para computador, eu usei o Zod. E tem alguns colegas que já são até de outros programas anteriores, né? E tem alguns que criaram programas, né? Tem astrólogos vivos aqui, né? Fora o Zeferino, tem também o Adonis, que sabe criar um programa, ele criou um programa dele. Tem um que esqueci agora, que fica assim, esqueci agora, que ele tem o mesmo ascendente que o meu. Ele pegava um computador e criava. Uns 30 anos atrás eu dei uma coisa que veio dos Estados Unidos, ele criou um sistema de astrologia em logaritmos. Então assim, você olha e vê o cálculo. O planeta passa, volta, passa de novo, volta, vai e não volta mais. Algumas vezes ele passa 3 vezes, 4 vezes na brincadeira, em determinado grau. E às vezes em determinado grau ele só passa. Então a gente precisa estar estudando sempre isso. E eu, dentro de pouco tempo, eu vou falar muito disso, porque o trânsito é importante. Então o que vocês veem? Vocês pegam o mapa do meu namorado, o mapa do meu marido, o mapa da minha filha, o mapa do meu marido, da minha esposa, o mapa do meu neto, o mapa do meu pai, o mapa do Brasil, o mapa da minha empresa, seja o que for, posiciona os graus e observa o trânsito em volta. O trânsito vai mostrar exatamente o que está acontecendo. E esse é o segredo do arroz e feijão. Só com isso vocês podem trabalhar por anos tranquilamente. Se vocês quiserem saber a Kundalini que eu já ensinei, que a gente vai falar de novo, aquela técnica que eu uso, ou aquela de 7 anos, ou a progressão, ou o arco solar,
ou o Factum, ou outras técnicas para vocês verem andando, né? Vocês vão ver que tudo é baseado no trânsito. Tudo é baseado numa antena apontando para o mapa. Quando não há aspecto, não acontece nada novo. Não há mudanças. Quando há aspecto, sim. E o Brasil está passando por Netuno oposto Brasil. Ou Sol ou Mercúrio, ou seja, as pessoas... Você abre aqui, eu abro aqui a UOL, por exemplo, que morreu um dos... né? A UOL, né? Cadê? Nossa, quanta gente escreve para mim aqui. Cara. Deixa eu tirar aqui. Aperta o UOL, o que vai aparecer? Uma foto, já que eu mostro aqui, ó. O UOL falando do Lula discursando em São Bernardo. Como se ele tivesse, assim, é uma estratégia onde inclui a imprensa. A imprensa está vinculada a isso, ó. Apertar Chrome, UOL, ó. Dólar, Mourão, Haddad, ó. Eu vou apertar aqui no Haddad, eu não sei se é isso que vai estar. Aí você vai ler o Haddad. Então não foi, mas foi antes da aula isso aqui, que mostrou o Lula discursando aqui. Enquanto a gente estava arrumando o computador, o Lula discursando em São Bernardo. Todo dia vocês veem da imprensa uma mobilização com uma pessoa que está presa, porque há algum interesse maior. E não é que ele esteja certo ou errado, são forças brigando. Não estou falando que o outro lado é legal, ou o outro lado é legal. E muita gente tem a bandeira do Bolsonaro por dois motivos. Uma, porque o Bolsonaro não pertence a essas forças. Nenhum lado, nem o da direita, nem da esquerda, não pertence. E outra, que o sol do Bolsonaro, inclusive eu trouxe isso aqui, o sol do Bolsonaro é no mapa progredido do Brasil. Né? Ó, aqui o mapa do Bolsonaro, 0 graus e 20. Ah, aqui não está. Eu fiz o mapa, mas não fiz a progressão. Na progressão, o sol do Brasil está exatamente a 1 grau de Áries. Quando a Dilma saiu, ele estava lá, 0 graus, né, em cima do Plutão. Então, assim, ele representa esse período, só que o Sol dele está para trás do mapa progredido, então talvez ele não consiga seguir como presidente, por mais que seja eleito. Mas tudo só vai dar para saber a partir daqui 2 semanas. Primeiro, por quê? O Marte voltou para Aquário. E quem está lá? A gente tem o Nodo Sul, o Marte e a Lilith. E ocorreu um eclipse dia 27 à noite de julho, a 4 graus e 44, fazendo uma quadratura com o Sol do Lula ou com Marte do Brasil. E agora está ativando. Então, por exemplo, ontem, dia 12, foi um caos para esse assim, né? Até eu que tenho ascendente nesse grau, por isso que eu sei, eu respiro isso, né? Eu respiro o Brasil nessa hora. Para mim foi um dia horroroso. Eu até pensei, nem vou dar aula amanhã. Pensei 1000 vezes, né? Foi um mapa horroroso. Aí hoje um montão de gente mostra um astrólogo todo alegre, 100% alegre, né? Falando merda uma atrás da outra, sem nenhum aspecto astrológico, falando, olha, astrologia é alma, astrologia é espírito e não sei o quê. Aí eu falei, quer saber, eu vou dar aula. Né? É muita bobeira. E como não existe um sindicato que possa processar e não sei o quê, cada um fala o que quer. E vai ter sempre. Aí o cara deve ter ganho hoje uns 150 clientes por hora, porque todo mundo mandava para mim, até ex-aluno, um aluno falou, eu falei, cara, vai lá, né? O negócio
Que era uma janela. Uma janela, não existe nada disso. Ele nem fala o planeta. O que tem é a Lua em Escorpião, de 3, né? Tem 3 planetas em 2 lugares. Tem a Lua em Escorpião, que está agora. Quer ver onde está? Vênus, que entrou, e Júpiter, que está há 12 anos. Isso já aconteceu umas 2, 3 vezes aqui. E não são planetas benéficos, né? Assim, que vão mexer para você. E primeiro, eles não estão em aspecto. A Lua está a 16 graus agora. Júpiter está a 19 e Vênus está a 3. Amanhã, Vênus vai estar em cima do Sol do Lula. Então, o Toffoli já tirou uma brincadeira do Moro. Falou, olha, para de julgar o nosso homem. Né? E depois, provavelmente eles vão fazer alguma coisa para o Lula esses dias. Então a gente tem que esperar ver se de fato vai ocorrer ou não. Habeas corpus. Hã? Bem, Alessandro, o Lula está requerendo um novo habeas corpus. É claro. Ele julgando. tá fazendo um virtual agora, estava 4-0, mas não vai ser esse. Vai ser alguma outra coisa. E quando você tem um presidente que pode direcionar, pode ser que direcione. É isso que eu quero que vocês vejam sobre o Brasil, tá? Mas isso é para observar porque é uma aula astrológica viva, né? E o principal é a ilusão de Netuno. A gente teve uma aula de Netuno que é bom vocês reescutarem. Eu nem sei qual é a aula, se um dia... Não é dos primeiros, das meias. Eu acho que é depois de 10, 15 aulas. 14. Uau, 14, aula 14, né? Eu adoro médicos, né? Médicos são feras. Sabe falar se aproximativa ou separativa, sabe que a aula é 14. Recentemente. A aula de Netuno. Hã? É o grau, né? A aula de Netuno, ela mostra uma parte de Netuno. Existe um aspecto de Netuno que bota fogo. Eu tenho um marido de uma pessoa, ela não gosta que eu falo que ela é especial, mas é assim, o marido de uma pessoa muito especial que passou por um incêndio no aspecto de Netuno. E não vou entrar muito em detalhes, mas o único aspecto que tinha era o Netuno. E esse aspecto ocorreu agora no mapa da Imperatriz. No dia da Revolução, Netuno oposto ao Mercúrio, pegou também o museu e a biblioteca. Tá com eco vocês. Então, assim, vocês vão ver... Então, eu queria que vocês tivessem a pachorra, né, eu acho, ou a paciência, a parcimônia de separar o joio do trigo. Porque o Virgem, que é o eixo oposto a Peixes, ele tem como trabalho terapêutico, você pega um copo de requeijão de arroz, um copo de requeijão de arroz integral, um copo de arroz integral de feijão, um copo de arroz integral, um copo de requeijão de trigo serraceno. E você põe 7, ou pega o Haris, abre, vai, joga o Haris, já tem 7 ou 9. E aí você começa a separar e distinguir os assuntos. E Netuno precisa desse remédio, distinção, deixar claro qual é o assunto e qual não é o assunto. Peraí, Netuno precisa dessa distinção. Netuno precisa... Mas ele propicia uma confusão. Ele é a confusão. Ele é a confusão. Ele precisa que vá alguém lá e separe. Não precisa nada. O Netuno não precisa nada. O Netuno é o que é. Como faz essa distinção? Não, há uma opção terapêutica na vida das pessoas se elas querem ou não mudar isso. Então, nós que estamos vivendo no país, a gente tem a opção ou não. Você pode, de repente, acabar a aula e viva fulano de tal, fala mal de um, fala bem de outro. É esse que vai salvar. É o Haddad. O Haddad está com um discurso de falar mal e se colocar como vítima.
O Bolsonaro ele tem uma outra de agressão. O Alckmin de uma forma, o Meirelles está atacando o Alckmin. Então, cada um tem uma forma, mas, na verdade, o Brasil tem um problema muito sério, que ainda é a força do Supremo Tribunal Federal, porque se não fosse isso, já teria acabado. Não teria essa enrolação. Quem está preso, e já teriam caído em cima do Aécio. A gente vai ter o que daqui uma semana e pouquinho? Uma semana, 2 semanas? O prazo que foi dado para cair em cima do Temer ou não. Então a gente vai ver o Netuno oposto ao Sol do Brasil 7 de setembro e provavelmente vocês vão ver a caída do... Como é que fala? A caída não é a caída do Temer, não. O ataque ao Temer, né? E pode ser que o ataque só venha pós-eleição ou na saída dele, depois que ele sai, igual o Richa de Curitiba, né? Uma coisa que eu queria falar para vocês, eu tenho falado que os aspectos são duplos em Virgem, nos signos duplos. Lembra disso? Então, o que aconteceu? Onde foi que eu guardei? Aqui, eu ponho no Telegram. Eu tenho um álbum só de notícias para vocês. Vereador de Maceió é encontrado morto dentro de casa. Ele morreu, o vereador Silvânio Barbosa dos Santos foi encontrado morto dentro de casa na manhã desse sábado, dia 8. O aspecto do Bolsonaro, e ele também morreu da mesma forma, o aspecto do Bolsonaro e desse senhor é o mesmo. Só que um era o presidenciável, que é esse vídeo que eu falei que eu postei para vocês verem que tá, né? Da mesma forma, eu falo que a gente não muda nada, muito menos eu como astrólogo, nada, porque eu falei até da eleição, da outra eleição que iam matar pessoas e todo mundo ia ficar calado. Todo mundo ficou calado quando foi Eduardo Campos. Em seguida foi proibido pela Dilma ler a caixa preta de avião. Então, assim, tanto compliances como poder recorrer à verdade é um assunto que o povo ainda não acordou. Então, quando Netuno sair de aspecto de 27 graus de peixes, vou até dar a data quando vai ser isso. Quando sai de 20 graus. 27, que é o ponto médio com Plutão. Cadê? Aqui por anos, né? Onde é que tá? Tá aqui Netuno, 19 graus, 24, 26, 2023. 2024. 2024 não só passou pela Lua, como saiu do ponto médio. Quando passar pela Lua vai ter uma confusão, vai incluir o Rio de Janeiro, vocês vão ver o Rio de Janeiro em ruínas nessa época. Deve ser uma tsunami. Pode ser, é uma situação bem difícil. Esse ano vocês já vão ter, deixa eu só, 2018, né? Deixa eu colocar aqui, ó. A data, por exemplo, vamos por mês, só para ganhar tempo. Onde é que tá? Março, né? Aqui, ó. Vocês vão ver em dezembro, períodos bravos para o Brasil também, dia 5, 6, 7 de dezembro. O Júpiter vai estar ajudando só um pouquinho, mas depois não vai estar mais. 6, 7 de dezembro. A princípio a gente ainda está em aula. E aí, ó, depois vocês vão ver começar a pegar forte tudo esse ano. Natal, tudo esse ano. Não, o Marte, né? E o Netuno só em 2024, tá? Então, assim, são exemplos. Como é que eu faço isso? Eu pego o trânsito e eu vou vendo quando o Marte estiver em cima do Sol do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Ou quando ele está em aspecto com o ascendente do Rio de Janeiro, né? Então, e quando
o Netuno sair desse aspecto com a Lua, que é um dos piores aspectos, quando eu estava na Índia, gente que fala de Netuno, Plutão e Urano, falaram uma das piores coisas é Netuno com Lua. Na Cabala também, Netuno com Lua é uma confusão de polaridades, do reino emocional com o reino da coroa. É uma confusão, né? A lua desse mapa é em qual? Do 2 de setembro? Então, é a Lua que eu estou falando. Mas é em qual signo? Em Peixes. Em Peixes. E o ponto médio, a outra em Gêmeos, 6 graus, junto com Júpiter. E essa é uma conjunção distante entre Plutão. Plutão a 0 graus e Lua 22,43, tá? Quando vocês escutarem, eu falei isso no início da aula. Então, observem esse período. Eu não sei mais o que a gente vai poder fazer. Eu evito perder tempo falando, né? Às vezes eu respondi só porque alguém da Vera colocou alguma coisa. Aí uma hora eu falei, Alexandre, sei lá o nome do... eu falei, Alexandre, eu não sou nem editor de vídeo, sinto muito. Se quiser assiste a aula e pronto, né? Porque eu tenho falado isso há um tempão e não é vinculado a ninguém. Não é vinculado a ninguém. Eu fiz terapia, Ale, fiz terapia com o Henrique Meirelles, sei lá, uns 3, 4 anos. A gente fazia terapia em grupo junto. Então eu conheço ele bem. Fui funcionário do Eduardo Jorge durante 4 anos e pouco na Secretaria do Meio Ambiente. Quando eu queria falar com ele, eu ia às 6h30, 15 para 7 da manhã conversar com ele estava trabalhando. Pensei que ia chegar antes, ele estava lá trabalhando, de ponta a ponta, tudo certinho, não sei o quê. Não sei como que é a Marina, mas eles dois, eu sei como é que é a competência dos dois. Também não sei se eu vou votar neles. Né? Isso é uma coisa minha pessoal e eu vou assumir no meu voto. Mas, e também não sou blogueiro de ter seguidores, nada disso. O que eu sou é professor. Então, como professor, compete a mim mostrar para vocês os aspectos no céu, que é o Saturno em cima de Urano e Netuno, tanto no mapa 1 como no mapa 2, e o Netuno fazendo uma oposição, são 3 coisas, o Netuno fazendo uma oposição ao Sol ou a Mercúrio e o Marte agora ativando o eclipse do dia 27, vocês vão ver a partir de amanhã. Marte ativando, o eclipse do dia 27 de julho, a partir de amanhã, que inclui Lula lá, segue a nossa esperança, Lula lá, né? Tá bom? E assim, e se tem alguém que pertence a algum, como fala, uma linha ideológica, é de vocês. É de vocês. Mas que o... Ou do Lula esse? Hã? Do Brasil? Não, é do Lula. Porque, primeiro, Marte está na 9, no mapa do dia 7 de setembro. Em 3, 4 graus, sei lá o que, de Escorpião. Nesse grau foi ativado o eclipse. Então vocês começam a ver, foi a primeira frase que eu falei, vocês vão ver a justiça aparecendo que ela não é neutra. Ela não é neutra. Então, isso fez o dólar subir. Queira ou não queira. Bolsonaro operou 2 vezes, o Temer pode ser julgado e o Lula pode ser liberado. Entendeu? E, por favor. Esse Marte, no grau do eclipse, ele dá quadratura com o Sol do Lula, é isso? E com Marte do Brasil. E com Marte do Brasil. Porque o eclipse foi de lua cheia. A lua tocou nos aquarianos. Então a gente tem Lua, Lilith, Marte e Nó do Sul, nesse grau de 4 graus de aquário. É muito forte. É muito forte. E o Sol em Leão. Ambos fazendo uma quadratura com... Vou mudar aqui o ângulo. Né? Aqui. Ambos fazendo uma quadratura com o Marte do Brasil. A gente tem Marte aqui, do Brasil. Plutão aqui a 0 graus.
tá? E o Marte no trânsito, aqui, ó. O Marte entrou em Aquário. Ó, o mapa do Brasil, vou fazer o contrário. Ó. Brasil tem Netuno a 2 graus, Saturno a 3 graus. Saturno não, Urano, ó, falei errado. Netuno a 2 graus de Capricórnio. Urano a 3 graus. E o Saturno está exatamente, depois de 30 anos, pela última vez que ele passou, foi até 9 e voltou. O mapa do Brasil é isso, ó. Pegando o 7 de setembro, tá? Para ficar mais fácil. Houve um eclipse no Vênus, que está a 17 graus, o eclipse foi a 18. Aqui, Lua e Júpiter aqui a 6 graus. Saturno a 9. Então, quando o Saturno está aqui em cima, no trânsito, em cima de Netuno e Urano, ele ativa essa parte confusa, mas começa um ciclo novo. Porque toda vez que o trânsito, um planeta, passa por outro fixo, ele cria um ciclo planetário para esse mapa. E quando ele faz uma conjunção no céu, ele cria um ciclo planetário entre esses planetas no céu. Alguns são rápidos, outros são lentos. O eclipse ocorreu... Tá faltando... Ah, calma aí. Pessoal, ponham todos, só para ficar na mão, tá? E obrigado quem pôs, tá? Houve um eclipse... 4 graus 44. 4 graus 44, no início de Leão, em Aquário. E hoje no céu, ontem, o nó do norte está exatamente nesse grau. Aqui. E o nó do sul está exatamente nesse grau de 4 graus e 44. Então olha quanta coisa acontecendo no mapa do Brasil. Júpiter vai encostar ao meio do céu do Brasil. Saturno em cima de Netuno e Urano. E quando ele chegar a 9 graus, ele vai fazer um trígono com Saturno no Natal. E a gente vai ver uma reorganização pós-fevereiro até maio, mais ou menos, né? O Plutão a 0 graus. O Sol do Bolsonaro está aqui, ó, em cima do Plutão, só que ele está um pouquinho para frente. O Sol do mapa progredido está um pouquinho para frente e do Bolsonaro está 1 grau para trás. Esse pequeno detalhe pode fazer com que alguma coisa o Bolsonaro não tenha condições de assumir. Acho difícil, porque a operação que foi feita agora é um detalhe técnico e ele está indo bem, eu acho que ele vai voltar, né? Quando ele voltar vai ser uma festa bem grande. Então o eclipse, deixa eu só acabar o eclipse, tá? O eclipse desse o dia 27, que foi muito lento, demorou muito tempo, tem um ângulo de 90 graus com Marte do Brasil. Marte do Brasil. A gente tem Marte, a Lilith, deixa eu pegar uma Lilith aqui, ó. Uma Lilith, tá? E todo mundo aqui, ó. E esse Marte foi até 28 graus e agora voltou, entrou esses dias e vai estar, essa semana, né? E vai estar amanhã. E fora isso, o Vênus no céu, amanhã, vai estar aqui, ó. Então, é bom para o Lula, que tem o Sol aqui. E aqui é o sistema judiciário, que é a casa 9.
Só para vocês verem, mas observem. Faz, Nos passando aí favorece. favorece o Lula, né? Alguém ia fazer uma pergunta? Eu ouvi alguém. Alexandre, Oi. o Júpiter em cima do meio do céu não é algo benéfico? Sim, sim. Por sorte, a gente tem equilíbrio nisso. Porque o Júpiter está no meio do céu, o Vênus, de alguma forma, está em cima do Marte. Por alguma forma, não é um caos. E o Júpiter no meio do céu, a gente vai ver o novo sistema de comando que vai estar. Mas o Júpiter não é Saturno. Isso é muito importante. O Júpiter é muito legal, mas numa prática clínica, você tem que dar atenção para o Saturno. Para ver se está vivo, se está morto, se morreu, se abortou, se nasceu, se concluiu, se comprou, se vendeu. É o Saturno. O Júpiter e a Lua, aqui, os dois aqui, eles são os infláveis, né? Então, o Júpiter é um fermento que faz o pão crescer. E a Lua é álcool na fogueira, blá, que cresce. Mas não é estrutura. E o Júpiter, ele é muito bom, mas ele não tem força. Tanto é que, se vocês forem ver o que a Vera falou que ia falar do Thor e do Odin, quem manda é o Odin. O cara fica de saco cheio, manda é Odin. O Xangô, a mesma coisa. Tem uma hora que chega Oxalá e pega o Batalá e fala, quem manda aqui sou eu. E o Júpiter é a mesma coisa. Né? A gente pensa que ele manda, mas o Saturno é o mais firme. Tá? Muito importante isso. Pois é, mas aí o Vênus em cima do Marte, fazendo essa conjunção. Pois é, mas ele não é. O Vênus é de certa forma benéfico também, né? Os dois são super benéficos e eles salvam porque não existe bonzinho ou malvado nesse mapa do Brasil. É um só. Então, por exemplo, quando ferem o Bolsonaro, ferem todo brasileiro, tanto quem feriu, quem mandou ferir, porque o cara é mandado. Isso que eu quis falar em 15 de janeiro. Isso que eu quis falar do Eduardo Campos. Foi mandado sim. Mandado. Pago e acabou a história. Tá tudo ok, só que você não sabe quem é, né? E algumas pessoas que sabiam antes que era mandado, tipo eu, algumas pessoas falaram que até o próprio partido do Bolsonaro falou isso, porque não ia dar em nada. Algumas pessoas falaram, não é nada, é só uma jogada. A Hannah colocou que é um período que repete o Collor. Querem ver como foi do Collor? Então, assim, é benéfico, Ju. Por quê? Tá, mas onde eu queria chegar É aqui. Esse Marte, ele faz um ângulo positivo com o Netuno e o Urano, né? Sim, faz um sextil. Pois é, e como o Saturno tá forte, porque tá em Capricórnio, e esse Vênus vindo ali em cima do Marte também não faz uma coisa positiva nesses planetas? Sim. Ocorre no mapa, é só você ver as notícias. Está ocorrendo coisas positivas e coisas negativas para ambos os lados. Não é para o mocinho ou bandido. Mocinho e bandido é o que a gente acha que é. Mas são forças que existem no país. Então, para alguns vão se beneficiar, seja o PMDB, o PSDB, o PT, não importa. Existe uma força ajudando, que é o Júpiter no meio do céu, que é um dos possíveis ascendentes do Lula. Ah, não. Sim, Não tem nada em comum com ele. e o Vênus em cima do Sol dele. Pode ser benéfico para ele. Observem. A gente pode continuar isso depois, para vocês verem os acontecimentos e a gente vê. O meu objetivo é treinar vocês, para vocês ouvirem a notícia e entender o mapa, que é difícil. Mas esse julgar não faz parte. Isso é uma bobeira do Netuno em cima do Mercúrio, como se nós tivéssemos a certeza de quem é bom e quem é ruim.
Porque se for o Aécio, quem vai sair é o careca do Alexandre. Lá, como que é o nome? O juiz Alexandre vai salvar o Aécio. Então vai deixar programado e a gente não sabe se há uma conspiração ou não. E é diferente de juízes do dia a dia. É juízes do Supremo Tribunal Federal, não é o juiz do dia a dia. Isso é muito importante vocês saberem disso. O Brasil tem justiça no mapa dele, principalmente com Saturno em Touro, ele busca o máximo de justiça. Então, assim, no programa, o Toffoli tinha que só responder em relação a se vai usar veneno ou não para o Aedes aegypti, para soltar um veneno no ar. Essa é a função dele da programa dessa semana. Mas ele não fez isso. Ele tirou a força do Moro contra um aliado dele. Mas quem disse que se fosse ao contrário também? Então, não tem bandido mocinho. Tem um não cumprimento do bem comum. Isso tem. Isso eu posso falar. O bem comum do Brasil não está acontecendo. O foco não é o Brasil. Então, uma vez eu e o Adonis, a gente deu uma conversa. Na verdade, eu quis entrevistar ele para ele falando. Então, assim, é muito lá na frente. Eu acho só quando o nodo estiver junto com o nodo daqui 9 anos. Que o Brasil tem alterações, né? E acho também o povo vai começar a criar uma manifestação quando o Netuno já tiver passado no trânsito em cima da Lua. Vou para outra parte. Posso ir ou vocês querem fazer pergunta do Brasil? Isso que favorece o Lula não significa que ele queira ser candidato, né? Não sei. Ele não pode ser candidato, ele está impedido. Não, a princípio ele está impedido, mas esse Toffoli e Lewandowski, mais um outro, soltaram um cara que estava preso, já tinha sido preso, já tinha sido solto e foi preso, que é o José Dirceu. E o José Dirceu tá solto, espero que ele esteja escutando eu falando, né? Ele vai olhar para mim e falar, você não sabe nada, você não sabe as coisas que correm por trás. Até o Jornal do Brasil é dele, né? Então assim, lá do Rio, que eu estava lá no dia da inauguração com o Ziraldo. Então assim, os movimentos ideológicos, tanto na ideologia de Netuno como no interesse do avanço tecnológico do Brasil, é muito confuso. Se vocês forem ver, poucas empresas estão crescendo. A Embraer é uma das poucas. A Vale do Rio Doce, ela funcionava uranianamente. O governo tirou do presidente, virou Netuno. E ainda mataram o presidente no avião. O presidente da Vale, que também fez terapia junto comigo. A Nelly, né? A gente fazia juntos terapia, era muito louco. Então, assim, de alguma forma, pelo meu ascendente, pelo meu sol, por vários dados no meu mapa estarem em aspectos diretos com o mapa do Brasil, eu tenho acesso a algumas informações e eu tento ser neutro. E eu acho que assim, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pensar o que é bom para os filhos, quem tem filhos, o que é bom para os netos, quem tem filhos, o que é bom para o país, como o país pode crescer. Então ele cresce com estudo, com tecnologia, com incentivo como fala, monografias, estudos, teses. Não tem nada disso. Então, assim, a verdade é outra. Então, só que, imagina que eu posto isso aqui, alguém vai escrever Bolsonaro já, Lula agora, Alckmin agora, viva o Amoedo. Não, na verdade, e o Ciro... Mulheres contra o Bolsonaro. Mulheres contra o Bolsonaro. E não é nada disso, pessoal. Isso é a névoa de Netuno em cima do Mercúrio. Alexandre, Por favor, Ju. naquele vídeo do Adon, ele falou sobre o Sol progredido do Brasil. Se não me engano, é o Sol progredido do Brasil que vai entrar em Virgem, né? Não. E aí, isso Não. O Sol progredido entrou em Áries. Tá, então não foi o Sol progredido. Ele falou que a gente ia sair de uma era de Leão, né? Que foi toda essa ostentação, esse gasto, essa realeza, para um caso de uma
Sim, é uma coisa. Que a gente ia passar alguns anos agora nessa energia do Virgem, né? Que é a depuração, Isso. que é a simplicidade, o trabalho. E agora, desculpa, Eu entendo. Ele falou isso, eu achei que era o Sol. Não. O Sol progredido é um cálculo. Como é que faz Sol progredido? O que é um Sol progredido, tá? Depois a gente vai fazer arco solar igual. Vocês pegam a faixa da linha da efemérides um dia depois que você nasceu. Então, o primeiro dia que você nasceu. Imagina que o Brasil nasceu a 14 graus de Virgem, 7 de setembro, só para manter o antigo, tá? Mercúrio a 23, Lua a 6 graus. Esse aqui, né? Aí, o que acontece? No outro dia, no dia 8 de setembro de 1822, a Lua já andou um pouquinho. Júpiter andou quase nada, Saturno quase nada, Marte um pouquinho, Mercúrio um pocão, Vênus um pouquinho e o Sol 1 grau. O Sol 1 grau. Netuno, Urano, Plutão quase não se mexem. E o nodo do Brasil aqui, né? O ascendente aqui, nesse mapa de 7 de setembro. No segundo dia, no terceiro dia, o Sol andou um pouquinho, a Lua já entrou em Câncer. Mercúrio andou um pouquinho, Vênus andou quase nada, Marte andou um pouquinho, aqui quase não mexeu nada. Quinto dia, cada um dia equivale a um ano. Eu não sei quantos anos o Brasil tem, mas o mapa do Brasil, o Sol do Brasil, saiu de 14 graus e entrou em Áries. E hoje ele hoje ele está a 1 grau e pouquinho de Áries. Isso é o mapa progredido e andou tudo. A Lua, no mapa progredido, para dar a volta, demora 27 anos. O Sol demora 360 anos para dar a volta. Plutão, em 400, 500 dias não sai do lugar. Porque cada grau é um ano. Cada grau é um ano. A progressão é isso. Progressão secundária. E tem uma que vai para frente. E eu, durante, sei lá, uns 7, 8 anos, eu adorava fazer também a progressão para trás. Porque eu sabia o que a pessoa sentia. Eu comecei a ver que a progressão para trás, ou seja, em vez de andar um dia para frente, a gente vai antes da pessoa nascer. Então, se a pessoa tem 20 anos, a gente vai 20 dias antes. Isso você também não pode ver na Lua pré-natal? Não sei te responder agora. A progressão da Lua, né? Porque você tem a Lua progredida e você também tem a progressão da Lua pré-natal. A Lua pré-natal é considerada antes do nascimento. Então, mas você está falando da Lua? Não, eu estou falando o mapa inteiro. Tá, entendi. Então, em vez da progressão ir para frente, a progressão de todo o mapa vai para trás. Dá para fazer isso no Solar Fire. Também, só que é para trás. Um dia, um ano. Por exemplo, eu tenho 52 anos. Não precisa contar para ninguém. 52 anos. Eu pego o meu Sol a 17 graus. Eu vou 52 anos e vou ver onde é que eu estou no meu esquema interno. E 52 anos para frente é o que está acontecendo. É onde eu estou agora. Então o Brasil hoje é ariano. E já começou o Áries e vai demorar ainda 30 anos em Áries. Então isso é aqui. Agora, o que o Adonis falou é uma parte simbólica. Tecnicamente é isso. Na progressão ele também falou isso, ele sabe disso. E a gente sabe, vários astrólogos, que o Sol do Bolsonaro, quando o Bolsonaro era um possível candidato, que ele tende a ganhar porque o Sol dele está junto com o Sol progredido. Mas tem esse detalhe. O Sol progredido está 1,5. E ele já está a 1 grau. Então, 0 graus, 1 grau. Ele tomou a facada. E aí, então existe a possibilidade, ele perde a força. Se o Sol dele tivesse a 2 graus, era quase certeza que ele era o presidente absoluto. Né? Bem, Ju, não sei se dá para explicar disso
que, na verdade, o assunto de Virgem é um assunto... Nossa, Fê, obrigado. Né? É um assunto mais simbólico. Né? Eu vou... Alguém mais quer falar do Brasil? Eu posso responder mais do Brasil? Só quero que vocês observem. Observem. O que significa... O cara entra no poder e a primeira coisa que ele faz, não deu nem 12 horas, ele tira a força do Moro, que só tá para buscar justiça. E o pior de E que tá pegando... não faz nada. Né? E não, ninguém vai fazer nada. Ninguém vai fazer nada, porque não tem força. Não, o povo não tem força, o brasileiro não tem força, e talvez isso seja uma história também do primeiro mapa da República. Do descobrimento. E na República também vocês não veem uma força de mobilização que comanda. Vocês não veem um congresso sério. Então é importante vocês terem essa visão da realidade do país, da qual a gente vai votar daqui a pouco. E principalmente também, né, Alexandre, isso sendo, vamos dizer, né, trânsito sobre o Brasil. Mais alto, só para eles ouvirem. É sobre o inconsciente coletivo, a gente não tem controle nenhum. Né? Não. Você fica à mercê. Não tem. Agora... Você tem controle e não controla nada nenhum. Agora, foi interessante que esse ano, com a queima do museu, vocês viram a Revolução Solar do Brasil. Então, falando o que a Ju perguntou, poxa, mas não tem o Júpiter no meio do céu, não tem o Vênus em cima de Marte, não pode ser uma coisa boa? Pode. Pode, mas não somos nós que julgamos. Não pode, não sei. Pode ser uma coisa, pode ser o que vai acontecer agora nesses aspectos, que seja algo interessante para o país, independente se não é o nosso gosto pessoal, né? E então assim, isso é muito importante vocês verem. A gente tem que observar esses dias porque os nodos estão em cima dos graus dos eclipses. E o Ciro, ele tem um Sol em Escorpião, essa Vênus Isso. não favorece ele. Isso, sim, mas não tanto. Porque o Júpiter está se afastando. O Ciro tem mais força que o Alckmin, porque o Saturno está em cima do ascendente dele. Só isso, mas o Saturno também... ele é um cara que poderia ser forte. Quando eu falo no Rio de Janeiro, eu falo, tem 2 escorpiões, o Alckmin mais um. E eu não quis falar do Ciro porque eu não sou a favor, eu, Alê, não sou a favor de gente que fala mal do outro o tempo inteiro. Então, Bolsonaro que falou mal de mulheres, falou mal de religiões uma época, falou mal de gays, né? Então, assim, quem tem essa postura, a mim não me interessa enaltecer, nem falar bem, nem falar mal. O Ciro também, que é outro com saco roxo e não sei o que, parece o Collor, né? Ah, do Collor. Fala que vai Do Collor. Ó, Deus me livre. quem quer ser o modelo? Vai, eu vou. Vem, Eu tô de ver. vem aqui. Ó, aqui o modelo. Modelo por um dia. Ó, fica aí. Ela é o Lula. Calma aí. Ela é o Lula. Você vem, tá? Mas sem andar com o pé. Não esquece. Você sem andar com o pé. Assim, Vera. Pessoal, não, deixa eu dar o comando. Ó, é rapidinho. Aqui, ó. Deixar aqui para vocês verem melhor. Eu sou o Collor. E ela é o Lula na eleição de 88 para 89. Foi 88. O plano Collor foi dia 16 de março de 89. Então foi em 88. Acabou, eu, a pedido do Boni, entortei a gravata e falei que o som do meu carro, da minha casa, estava quebrado. E eu não tinha como consertar o som. Ele falou no meio do discurso. Na hora que acabou, ele foi dar a mão. Não, foca no que eu estou falando. Só dá a mão, faz favor. Isso, dá a mão. Isso, dá a mão para mim. Aqui, ó, dá a mão para mim. Pronto, a foto foi essa. Lula, agachado, reverenciando o Collor. Isso foi uma imagem que o Collor deu um passo para trás,
ele esticou a mão e aqui não tem espaço que está a cadeira aqui. Que sacanagem. O que aconteceu? Olha lá, não é legal, porque ele usou uma estratégia. Pois é, ele usou uma estratégia, o cara abaixou e nisso subiu muito forte, porque o inconsciente coletivo falou, Lula reverencia o Collor. Falou mapa do tempo. E agora algo parecido está acontecendo quando o Bolsonaro recebe, e gente que era contra o Bolsonaro ficou com pena. O Dante Alighieri, ele falou, não tema, falem com mímica, pessoal, eu penso que é pergunta, não tema a raiva do ser humano, tema somente a sua piedade, porque você vai dançar quando você tiver piedade do outro. Não tema a raiva do ser humano. No temere l'ira umana, temere solo la sua pietà. Temere solo la sua pietà. Tema somente a sua piedade. Quando você ficar coitadinho. Então, isso também elevou. Então, tem uma mobilização e isso, infelizmente, quando a gente estava estudando, eu e a Hannah, a gente estava estudando, foi colocado assim, nossa, é uma repetição da época do Collor. E aí, na hora que veio isso... A Ana está sem som, mas ela está pedindo para perguntar se não deveria estudar o mapa do general que é vice. Claro, claro. Inclusive, Ana, afônica... Se vocês escutarem o vídeo, que eu acho que vale a pena vocês escutarem, nosso, do dia 15 de janeiro, eu postei dia 17, eu acho, sei lá o quê, vocês vão ver que a gente fala do vice. E o vice é o conservador. Então o Saturno que está agora e o Saturno que está a 9 graus trígono com Saturno, pode ser o vice do Bolsonaro. Por que não? Pode ser que ele não esteja apto, a gente não sabe, mas que o vice é importante, sim, estudar o mapa dele, sim. Podem procurar, só um minutinho, podem procurar a data dele. E coloque, a gente faz assim no grupo. Eu vou fazer o seguinte, antes de começar outra parte, vem aqui, por favor, só para aproveitar o microfone. Aqui, ó. A V vai explicar o que está acontecendo tecnicamente, ó, só por causa do microfone, tá? Bom. Essa camiseta aqui é muito importante, tá? Bom, pessoal, como vocês já devem estar a par, né, algumas pessoas, eu tomei a iniciativa de criar 2 grupos, né, pra gente, que é o grupo do WhatsApp e o grupo do Facebook, tá? Bom, o grupo do WhatsApp, ele surgiu a ideia por conta daquela questão da gente poder dar resposta, né, a algumas perguntas, fica mais fácil para conversar do que no do Facebook, tá? E o grupo do Facebook é um espaço que foi criado para vocês colocarem, para nós, né? Colocarmos dúvidas, porque até o Ale mandou, foi até engraçado, você tava um Netuno bem ativo, assim, captando. Tá na moto. Ele mandou 3 áudios assim, gente, eu não consigo ver o que vocês estão postando, as perguntas. Ah, tá. Porque era isso que a gente tava falando. Eu tava no carro indo pegar eu falei, ele já captou já o que a gente tá falando. Então, assim, tem dúvidas e sugestões, até mesmo sugestões para as aulas, né? Postar lá no grupo, e aí o Ale já está lá no grupo, dependendo... É mais fácil para escrever também, porque eu mandando Sim, mensagem sim. pelo WhatsApp. E aí... Aí, então, assim, a gente, até mesmo assim, que o Ale tá lá no grupo, mas caso ele não veja, dependendo, a gente organiza as perguntas e traz aqui para ele na aula. E aí ele... fazer na aula. Isso. O vídeo é uma bênção a mais. Uhum. Que deu certo e outras pessoas assistem. Quem não pode estar hoje assiste. Quem mandou falou, não vou estar, vou assistir depois. É uma bênção ótima. Então eu agradeço a Fernanda e também as pessoas, e ao meu computador, que é uma porcaria, mas edita o vídeo, demora horas, né? E vai. Mas a gente pode fazer as conversas de vocês podem fazer, e eu quis colocar o mapa da V na roda.
Mas como tinha algo estranho, Ah, sim. eu segurei, em seguida o pai dela faleceu, e aí nisso o mapa da Cá entrou na O roda. dela entrou na roda. E foi muito interessante, só o que a Ana perguntou e falou, a casa 2 é onde a gente inicia a construção de dinheiro. Inicia a construção de dinheiro. É o primeiro elemento terra. Então ela, em vez de reclamar, tem que agradecer que o dinheiro vem através do Vênus vinculado à casa 2. Vênus. Traduz. Que significa Seu Vênus está lá em cima. pedras, tijolos, cimentos. Ah, meu emprego? Que é o teu emprego. Ah, então. Que é por onde vem o dinheiro. Legal. Mas eu tenho uma pergunta. Quem tem uma pergunta? A Valéria. Espera um minutinho. É. Só um minutinho. Então assim, só para fechar com a V. Mas antes, O importante é a gente decidir se a gente vai ter 3 grupos. O blá blá blá, escrito, o WhatsApp e o Facebook. Tá. O WhatsApp é o melhor, eu acho. O WhatsApp é o melhor, ao mesmo tempo, se a gente cria no Facebook, eu pego o seu mapa numa foto e a gente escreve, Isso, Isso é legal. É isso escreve que- o é. que vê, Isso. Grupo do Face. grupo É. do Face, Isso escreve é o que vê. melhor. Pra falar dos mapas. Aí né? pega o meu mapa e faz brrr, não sei o quê. Aí pega o mapa dele, brrr, pega o seu mapa. E aí cada um vai ser uma foto. E embaixo os comentários vinculados a essa foto. Isso, exatamente. Só sobre isso. O do WhatsApp tá sendo mais pra interação. Conversar. O pessoal tá mandando vídeos que conhece. Postar coisas de Que nem hoje você astrologia. pegou das apostilas pelo WhatsApp. Ah, Foi é bem a mais... apostila pelo WhatsApp. É. Organização pelo WhatsApp. Como organização. Então a gente faz assim, os mapas pessoais do Brasil, os 2 do Brasil, eu vou colocar os 2 mapas Legal. do Brasil. Vou colocar um mapa progredido. Tudo que eu estou falando eu vou colocar no grupo que vai enriquecer vocês como alunos nesse período. Uhum. Do Face. Maravilhoso. O meu sonho é que cada um de vocês apresente uma nova visão através da astrologia no grupo que vocês quiserem. Não precisa ser o grupo dos astrólogos. Pode ser no mundo que vocês vivem, mas eu queria que vocês tivessem conteúdo e se sentissem à vontade de falar, porque vocês vão ter os graus. E sempre a base é aproximativa, separativa e conjunção casinha. Ou seja, o aspecto está chegando, o aspecto está acontecendo e o aspecto está se dissolvendo. Esse é o arroz e feijão importantíssimo, tanto na progressão, tanto no trânsito, etc. Então, essa é o que ela trouxe, né? E você, Henrique, como é que estão? Sabe por quê? Sabe por quê, ó? Ah, que legal. Isso aqui, ó, eu dou pro Henrique, mas eu dei uma lição para ele de propósito, tá esperando ele chegar, porque ele fica usando a lousa. E quem usa a lousa é o quê? Professor. E ele usa a lousa como aluno. Então, hoje, eu conversei com ele antes da aula, porque eu pedi para ele escrever aqui. E a letra dele estava como se fosse para ele próprio. Aí eu falei, você vai ter que desenvolver uma postura para o mundo. Então, eu vou dar para você isso aqui. Estava um pouquinho rachado em algum lugar, acho que era aqui, ó. Eu coloquei aqui, você põe um grampo, ou fica segurando um dente. Isso aqui, ele é um protótipo, não é o final, né? Mas eu fiz com a Luciana, que em troca de todas as coisas legais que a Luciana me ajudou, tanto na apostila, que eu já falo dela, e nesses moldes, esse e um outro que eu ainda vou pegar os definitivos. Eu coloquei ela no grupo para assistir e eu estou o tempo inteiro dando supervisão para ela, ensinando, e ela super escutando, lendo, ela leu a apostila inteira e eu nem sabia se eu ia postar ou não, porque eu falei, nossa, a apostila não é nem a que eu corrigi, ela é mais antiga do que a que eu corrigi. Então isso aqui eu estou dando para o Henrique, e se o Henrique quiser, ele dá para a namorada. Se ele não quiser, é dele, mas use isso daqui para o mundo, ou seja, não daqui para você. Quando você escrever na lousa, não escreva Henrique, que ninguém veja, né? Escreve
para que a outra pessoa entenda que você acha, existe e você pode errar. Não tem problema. Se você não acertar, não tem problema nenhum. Da mesma forma, o que eu falo de política, não é fácil falar isso, e se eu deixar ainda um dia aberto, Vamos falar, né, um monte de coisa. vamos falar um montão de coisa. É. Né? É normal. Falem mal, mas parem para pensar a merda que vocês estão falando. É verdade. Porque eu não estou falando nem de um nem de outro. E eu e a Hannah, quando a gente pegou e falou neutro de uma coisa, todo mundo falou, você, no que eu postei, você, Hannah, é coxinha, e não sei o que, não sei o que. Aí ela postou no dela, você é mortadela. Então, assim, a pessoa não percebe a neutralidade e às vezes cai. Eu sou contra a corrupção, mas eu sou contra a corrupção em qualquer lugar. Eu acho que tem que defender meio ambiente. Presidente que vai vender e doar e a favor do transgênico, como foi o Lula, ou foi doar igual o Temer, perderam o respeito da minha pessoa por pensar em meio ambiente. Mas esse é o Alê. Então essa é minha posição. Então, Henrique, eu te dou isso aqui, não é sorteio, tá? Já devia ter dado antes. Para você, com o objetivo de daqui para frente, você pegar e ter uma posição e assumir a posição. Assumir a posição, seja ela qual for. Né? Vai ser bom para ela, vai ser bom para vocês, e eu acho que vai ser bom para a sua vida. Essa é a minha visão. Como eu sou terapeuta, essa é a minha visão, tá? Então pega que é sua, tá? Seja forte e valente. A gente fala, ter razak bemat. O Moisés, ele deu o bastão quando ele estava bem velhinho, ele deu para o cara para a sequência e falou, seja forte e valente. E vocês veem esse ato se reproduzir quando a pessoa recebe um diploma. O professor dá para o aluno e fala, seja forte e valente. Tá? Parabéns. Tá bom? Discurso. Agora, você vai cantar? Não. Mas você não respondeu, você, Henrique, também? Sim, sim. Tá bom, então Tá tchau. tranquilo. Né? Ok. Tamo indo. Ficou combinado. Todo mundo entendeu? Do grupo? Tá. Tem gente que eu acho que não entrou. Aí eu vou continuar enchendo o saco lá pra entrar. Tá bom. Por favor, você ia fazer uma pergunta. Doutora? Duas. Vamos ver. Alexandre, seguinte, queria saber, assim, do ponto de vista de Brasil, a parte do meio ambiente, que eu acho que é muito importante a conotação, assim, como que a gente avalia isso no mapa? Tá bom. A gente tem que avaliar que a estrutura em touro, é o Saturno em touro, do mapa do Brasil. São várias coisas. Meio ambiente é política. Meio ambiente não é natureza, ecologia. Meio ambiente é política. Então o Brasil tem o Sol no 7 de setembro, 7 para 8. Então ele doa, ele dá, ele pensa no outro. Virgem, a frequência do signo de Virgem é o cereal, a plantação, a natureza. A deusa que está por trás de Virgem ficou muito triste quando a filha dela ficou lá com o Vulcano, lá ficou muito triste com o cara que forjava os raios lá. E aí ela ficou tão triste que secou tudo. Aí o Júpiter falou, olha, faz o seguinte, 6 meses fica com a filha, 6 meses a filha fica com o marido. Aí a mãe falou, tudo bem. E aí nisso, quando estava com ela, tinha primavera e verão. E quando voltava com o marido e ela ficava sem a filha, ela ficava tão triste, veio outono e inverno. Então, Virgem significa natureza. O Brasil já é natureza. Mas não é floresta, ele é natureza. Inverno, verão, primavera, plantios, né? Plantio, tudo mais. O touro, o Saturno em touro, ele é muito importante, eu acho que ele está na 4, né? Na 3 para 4, perdão. Ele tem a ver também com essa troca, esse escambo que fizeram com o país, em troca de nada. E nós, não sei quem nasceu aqui, filhos de brasileiros, nós somos filhos de índios, negros, portugueses, espanhóis, holandeses, né?
E não sei se tem um pouco de francês, mas assim, a gente tem... Hã? Italianos é depois. Ah, é depois? Não, é depois, né? No início, eu estou falando da origem. A origem. E aí o que acontece? A gente tem de origem um desrespeito com quem estava antes. Então a gente tem um país que espero que quando Saturno estiver aqui a 9 graus de Capricórnio, que é agora, que o que seja colocado pelo novo governante dê um trígono para o Saturno e proteja esse pessoal. O Bolsonaro já falou ao contrário, que as terras indígenas deveriam ser plantadas ou deveriam ser exploradas. E o Exército, eu fui da Escola Superior de Guerra. Eu tive aula com general, coronel, todo esse pessoal, que me ensinaram muita coisa. O Exército sabe o que existe embaixo da terra. Algumas pessoas sabem que alguns são elementos na óbvio, só que são coisas, o nome de componentes de minérios. Minérios são minerais com valor agregado. Então a gente sabe que os componentes de minerais de valores agregados estão em áreas de preservação e áreas indígenas. E aí o que acontece? Quando o Bolsonaro pegou e falou isso, em seguida ele levou uma facada. Quando ele chutou o Lula, o bonequinho do Lula, o Piteco, né? No outro dia ele levou uma facada. Então assim, há grupos de interesses de todas as partes. Então, o meio ambiente não é eu plantando árvores bonitinho, não é isso. Sair na foto, e aí, plantando, não é isso. Cuidando das águas, do rio, é política, é jogo de interesse. Então, o Saturno, que tem a ver com a casa 2, com esses minérios, né? Ele está num trígono com essas duas turmas. Então, tanto a turma do Netuno como a turma de Urano, eles estão lutando para ver quem é que vai ficar com essas terras. E não quer dizer que no aspecto de trígono ptolomaico seja bom para o Brasil. Talvez seja uma porcaria. Mas vai ter algum aspecto de Saturno com Saturno. Concretizando. E pode ser e vinculado a terras. E isso não é vinculado mais a movimentos sem terra. Isso é vinculado a terras. Então, as águas, é a mesma coisa do Rio São Francisco. Não é pelo bem do povo. Ou são as obras, né? Sempre isso aqui, as obras. E esse Saturno está oposto ao Marte do Brasil. Então, quando o Marte chegar aqui a 9 graus, pá, vai fazer quadrado Saturno. Quando o Marte chegar a 17 graus, vai fazer oposto Vênus. Quando chegar a 15 graus, vai fazer conjunto Nodo. Aí a gente pode observar as notícias e as falas. As falas dos candidatos, elas também representam isso. É só a gente ver o trânsito. Não sei se foi claro ou não, como um dia ensolarado, uma noite de verão, tá? Vou deixar a segunda pergunta mais para frente, doutora, para eu seguir, tá bom? Mais pergunta do Brasil? Então, dá uma pausa aqui, um minutinho. Fifi, precisa dar uma pausa ou não? É, tá acabando. Então dá uma pausa aí.